19. Testemunho no estado requerente. Quando o estado requerente solicitar o comparecimento de uma pessoa em seu território para prestar testemunho ou apresentar relatório, o estado requerido convidará a testemunha ou o perito a comparecer perante a autoridade competente do estado requerente voluntariamente e sem utilizar medidas combinatórias nem coercitivas. Se for considerado necessário, a autoridade central do estado requerido poderá registrar por escrito o consentimento da pessoa em comparecer no estado requerente. A autoridade central do estado requerido informará imediatamente a autoridade central do estado requerente dessa resposta. Artigo 20. Transferência de detidos. A pessoa sujeita a um procedimento penal no estado requerido, cujo comparecimento no estado requerente for necessário, em virtude da assistência prevista nesta convenção, será transferida provisoriamente com esse fim ao estado requerente, desde que essa pessoa e o estado requerido consintam nessa transferência. A pessoa sujeita a um procedimento penal no estado requerente, cujo comparecimento no estado requerido for necessário em virtude da assistência prevista nesta convenção, será transferida provisoriamente ao estado requerido, desde que essa pessoa consinta e que os dois estados estejam de acordo. O estabelecido anteriormente poderá ser negado nos seguintes casos, entre outros. A linha A, se a pessoa detida ou que estiver cumprindo pena negar seu consentimento para a transferência. A linha B, enquanto a presença dessa pessoa for necessária para a investigação ou para processo penal pendente, na jurisdição a que se encontra sujeita a pessoa. A linha C, se existir outras considerações de ordem jurídica ou de outra natureza, determinadas pela autoridade competente do estado requerido ou requerente. Para os efeitos deste artigo, a linha A, o estado receptor, terá a faculdade e a obrigação de manter sob custódia física a pessoa transferida, a menos que o estado remetente indique o contrário. A linha B, o estado receptor, devolverá a pessoa transferida ao estado remetente, assim as circunstâncias o permitam, ou sujeito ao acordado entre as autoridades centrais de ambos os estados. A linha C, no que se refere à devolução da pessoa transferida, não será necessário que o estado remetente promova um procedimento de extradição. A linha D, o tempo transcorrido no estado receptor será computado para os efeitos do cumprimento da sentença que lhe tiver sido imposta no estado remetente. A linha E, a permanência dessa pessoa no estado receptor não poderá, em caso algum, exceder o período que falta para o cumprimento da pena ou 60 dias, conforme o prazo que expirar primeiro, a menos que a pessoa e ambos os estados consintam em prorrogá-lo. Artigo 21. Trânsito. Os estados partes prestarão sua colaboração, na medida do possível, para o trânsito por seu território das pessoas mencionadas no artigo anterior, desde que a autoridade central respectiva tenha sido avisada, com a devida antecedência, e que essas pessoas viajem sob a custódia de agentes do estado requerente. Esse aviso prévio não será necessário quando se fizer uso dos meios de transporte aéreo e não se tiver previsto nenhuma aterrissagem regular no território do Estado ou Estados partes a serem sobrevoados. Artigo 22. Salvo-conduto. O comparecimento ou transferência da pessoa que consinta em fazer declaração ou prestar depoimento, conforme disposto nesta convenção, estará condicionado se a pessoa ou o Estado remetente o solicitarem, com antecedência a esse comparecimento ou transferência, a que o Estado requerido conceda um salvo-conduto, segundo o qual, enquanto se encontrar neste Estado, essa pessoa não poderá, a linha A, ser detida ou processada por delitos anteriores à sua saída do território do Estado remetente. A linha B, ser citada para fazer declaração ou prestar depoimento em procedimentos não especificados no pedido.
A linha C, ser detida ou processada com base na declaração que prestar, salvo em caso de desacato ou de falso testemunho. O salvo-conduto previsto no parágrafo anterior cessará quando a pessoa prolongar voluntariamente sua estada no território do Estado receptor por mais de 10 dias, a partir do momento em que a sua presença já não for necessária nesse Estado, conforme comunicado ao Estado remetente. Artigo 23. No caso de testemunhas ou peritos, serão anexados, na medida necessária e do possível, os expedientes de perguntas, interrogatórios ou questionários correspondentes. Capítulo 4. Remessa de informações e antecedentes. Artigo 24. Nos casos em que a assistência proceder segundo esta Convenção, após a formulação do pedido e de acordo com seu procedimento interno, o Estado requerido fornecerá ao Estado requerente cópia dos documentos antecedentes ou informações de caráter público que existam nos organismos ou repartições governamentais do Estado requerido. O Estado requerido poderá fornecer cópias de qualquer documento, antecedentes ou informação que existam num organismo ou repartição governamental desse Estado, mas que não sejam de caráter público, na mesma medida e sujeito às mesmas condições que seriam proporcionados às suas próprias autoridades judiciárias ou outras encarregadas da aplicação da lei. O Estado requerido poderá, à sua discrição, recusar total ou parcialmente um pedido formulado com base nesse parágrafo. Artigo 25. Limitação do uso da informação ou provas. O Estado requerente não poderá divulgar nem utilizar nenhuma informação ou prova obtida em aplicação desta Convenção, para propósitos diferentes dos indicados no pedido de assistência, sem prévio consentimento da autoridade central do Estado requerido. Em casos excepcionais, se o Estado requerente precisar de divulgar e utilizar total ou parcialmente a informação ou prova para propósitos diferentes dos indicados, solicitará a autorização correspondente ao Estado requerido, o qual, à sua discrição, poderá aceder ao pedido ou negar total ou parcialmente ao solicitado. A informação ou prova que deva ser divulgada e utilizada na medida necessária para o cumprimento apropriado do procedimento ou das diligências indicadas no pedido não estará sujeita ao requerimento de autorização a que se refere este artigo. Quando for necessário, o Estado requerido poderá solicitar que a informação ou as provas proporcionadas sejam mantidas em caráter confidencial, de conformidade com as condições específicas pela autoridade central. Se a parte requerente não puder cumprir esse pedido, as autoridades centrais se consultarão para determinar as condições de confidencialidade que forem mutuamente convenientes. Capítulo 5. Procedimento. Artigo 26. Os pedidos de assistência deverão conter a seguinte informação: a linha A, delito a que se refere o procedimento e breve exposição dos fatos constitutivos do mesmo, investigação ou processo penal de que se trate e descrição dos fatos a que se refere o pedido. A linha B, ato que motivou o pedido de assistência com descrição precisa deste. A linha C, quando for pertinente, a descrição de qualquer procedimento ou outros requisitos especiais do Estado requerente. A linha D, descrição precisa da assistência solicitada e qualquer informação necessária para o cumprimento do pedido. Quando um pedido de assistência não puder ser atendido pelo Estado requerido, este o devolverá ao Estado requerente, com a explicação da causa. O Estado requerido poderá pedir informação adicional, quando for necessária para dar cumprimento ao pedido, de conformidade com seu direito interno ou para facilitar esse cumprimento. Quando for necessário, o Estado requerente procederá de conformidade com o previsto no último parágrafo do artigo 24 desta Convenção.